Salmo 27, nós vamos ler ele todo. A palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Lendo esse salmo, percebemos que quem o escreveu estava atravessando situação, do ponto de vista humano, uma situação desesperadora. Ele chega a dizer no versículo 13 que pereceria se não cresse que veria os bens do Senhor. A sua fé o estava sustentando. Caso contrário, ele sabia que pereceria. Ele fala também de muitos adversários ao seu redor, querendo a sua destruição. Às vezes nós estamos em dificuldades, com problemas, e é claro que se eu estou enfrentando um problema, uma situação difícil, é claro que aquilo para mim é algo muito grande, é claro que aquilo para mim é algo terrível, angustiante, doloroso. Mas existem problemas terríveis na vida, que quando nós olhamos às vezes para esses problemas tão grandes, nós às vezes pensamos assim, o meu problema é muito pequeno, ou eu não tenho problema algum. Eu lembro uma vez o pastor Delci estava saindo para fazer uma visita, muitos anos atrás, muito tempo atrás, domingo à tarde, e chegou lá em casa um irmão que queria conversar com ele porque estava muito nervoso com um problema. E pastor Delci estava saindo para fazer uma visita a uma pessoa que estava muito doente, se eu não me engano, no Hospital do Câncer. E falou para aquele irmão, olha, eu agora estou com compromisso, estou saindo para uma visita, não posso conversar com você agora, mas se você quiser, vai comigo, que no caminho a gente vai conversando.
E durante a ida falaram sobre outros assuntos e não sobre o problema. E aquele irmão acompanhou o pastor Delci naquela visita no hospital, e na volta o pastor Delci falou assim: então, me fale do seu problema. E aquela pessoa, aquele irmão falou para o pastor Delci: olha, pastor, depois dessa visita eu cheguei à conclusão que eu não tenho problema nenhum. Às vezes a gente está reclamando das coisas, às vezes nós estamos reclamando das coisas e estamos com saúde. Às vezes nós estamos reclamando das coisas e temos alimento na mesa todo dia. Às vezes nós estamos reclamando das coisas e temos uma família. Às vezes nós estamos reclamando de que nós achamos que são problemas e Deus não está nos deixando faltar nada. Mas realmente há situações na vida, que são problemas de verdade, que são aflições, angústias muito grandes. E muitas vezes nós ficamos mais angustiados ainda porque nada podemos fazer, ou o que podíamos fazer para resolver já fizemos e se esgotaram as soluções e aquela situação angustiante, aquele problema continua lá. E às vezes até crescendo, às vezes até aumentando. O autor desse salmo, ele tinha um verdadeiro problema. Alguns estudiosos acham que foi escrito quando Davi estava sendo injustamente perseguido pelo rei Saul, com inveja de Davi. Davi não tinha mais sossego, ele não podia dormir 2 noites no mesmo lugar. Vivia fugindo, se escondendo pelo deserto. E Saul no encalço dele com seu exército para matá-lo. Alguns acham que foi nessa situação que Davi escreveu esse salmo. Mas mesmo assim ele não se esquecia de Deus de maneira alguma. De maneira alguma ele duvidava de Deus, de maneira alguma ele pensava: não vale a pena ser fiel a Deus, porque Deus me desamparou. De maneira alguma. Nós vemos em suas palavras que ele colocava o seu problema diante de Deus, a sua aflição, mas em suas palavras nós vemos que ele continuava sendo fiel a Deus, em suas palavras nós vemos que ele continuava buscando a Deus. Nós vemos aqui nesse salmo até ele fazendo voto diante de Deus, que quando tudo aquilo passasse, ele iria fazer o quê? Sacrifícios de gratidão a Deus. Olha só, não sentimento de revolta, mas o desejo de continuar buscando a Deus. E olha, no meio de toda essa aflição, além da preocupação com a sua própria vida, uma coisa que causava, percebemos aqui, uma certa ansiedade a ele também, é que ele queria ir ao tabernáculo. Ele queria ir ao local de adoração a Deus. Ele queria estar na casa de Deus. Versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma de suas preocupações não era só com a sua integridade, com a sua vida, com o seu bem-estar. Uma de suas grandes preocupações é que ele estava impedido de ir ao templo adorar a Deus. Ah, meus irmãos, que coisa, né? Quantas vezes nós temos todas as possibilidades, todos os meios para isso, e não valorizamos esse privilégio, não valorizamos essa alegria.
Muitas vezes qualquer probleminha, qualquer coisinha é motivo para a gente desanimar, esfriar e não querer mais buscar a presença de Deus, buscar estar junto com a igreja, adorando a Deus. Nós sabemos que Deus não habita, não se resume a estar entre essas paredes aqui. Mas o Senhor Jesus também disse: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu. Não são essas 4 paredes, é o povo de Deus reunido. É o povo de Deus reunido. Isso é que é grande, isso é que é grande, isso é que é agradável a Deus. E quantas vezes nós não prezamos isso, não valorizamos isso? E vindo um probleminha aí é que, não, estou com problemas e tal. Davi, uma de suas grandes preocupações, um de seus grandes desejos, é que ele queria ir adorar a Deus lá onde o povo ia adorar a Deus. Ele não podia adorar a Deus onde ele estava? Podia orar, podia buscar a Deus, mas ele queria ir lá, ao tabernáculo, oferecer a Deus suas ofertas, seus sacrifícios de adoração a Deus. O seu coração era totalmente voltado para buscar a Deus. Meus irmãos, é assim que devem ser os nossos corações também. Totalmente voltados para buscar a Deus, mesmo nos momentos de aflições, ou seja, nos momentos de grande alegria, todos os momentos, nossos corações precisam estar voltados, sempre estarmos buscando a Deus. Olha a preocupação dele, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Sua grande preocupação, mesmo no momento de terrível aflição, sua grande preocupação era ser fiel a Deus. Ter procedimentos, atitudes, fazer escolhas segundo a vontade de Deus. Andar no caminho de Deus é isso. E era isso que ele estava pedindo a Deus, não era somente o seu livramento, não. Meus irmãos, nós precisamos ter corações assim, voltados sempre para buscar a Deus, voltados sempre para os caminhos de Deus, haja o que houver. E quando nós temos corações assim, Deus nos socorre realmente. Ah, pastor, isso é bíblico? É bíblico, porque Tiago também ensina isso. Tiago diz: pedi e nada tendes, porque pedis para gastardes em vossos próprios deleites. Quando nossos corações não estão voltados para buscar a Deus, nós andamos distantes de Deus e andamos pedindo coisas que não agradam a Deus. Lá na primeira epístola de João também diz que Deus responde todas as nossas orações. Primeira epístola de João diz isso, que Deus responde todas as nossas orações quando nós estamos pedindo coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Se nós não estamos buscando a Deus, nós começamos a pedir bobagens. E Deus não vai atender. Até porque às vezes pedimos coisas que não são realmente boas para nós mesmos, né? Mas quando nossos corações estão voltados para Deus e nós estamos numa situação que necessitamos do socorro de Deus, Deus vai atender. Quando nossos corações realmente buscam a Deus, Deus nos vai atender, nos socorrendo com a sua proteção. Deus vai nos atender, nos socorrendo com a sua proteção. Vejam aí, versículos 1 a 6, Davi confiava que Deus lhe socorreria com a sua
proteção. Ele diz no versículo 2 que malvados, adversários, inimigos investiram contra ele de uma maneira terrível. Olha só, ele diz que investiram contra ele para comerem as suas carnes. Eram inimigos cruéis e que estavam dispostos a destruí-lo totalmente. E o que Deus fez? Davi diz que esses inimigos tropeçaram e caíram. E a confiança dele em Deus se renovava no seu socorro, na sua proteção. Tanto que no versículo 5 ele afirma o seguinte: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O alto da rocha era um local estratégico para quem queria se defender de um exército. Até hoje, os militares aprendem isso. Num terreno de batalha, o local mais estratégico é sempre no lugar mais alto. Por-me-á sobre uma rocha. Deus socorre aqueles que o buscam com proteção. Mas Deus também socorre aqueles que o buscam cuidado carinhoso. Davi fala disso também em versículos 7, nos versículos 7 a 10, especialmente no versículo 10, quando ele diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele está usando aqui a figura de algo muito raro de acontecer, mas que infelizmente a gente sabe que no nosso país, ou nos dias de hoje, é algo que infelizmente tem acontecido com frequência. Uma criança abandonada pelos próprios pais, né? A criança abandonada pelos próprios pais. Davi está dizendo que se ele fosse como uma criança desamparada pelos próprios pais, ele sabia que o próprio Deus o recolheria. O próprio Deus o adotaria. O próprio Deus cuidaria dele. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo em suas epístolas, pelo menos 2 de suas epístolas, ele diz que nós somos filhos de Deus por adoção. Em Cristo, todos nós somos filhos de Deus por adoção, com plenos privilégios filiais, porque Deus resolveu em Jesus Cristo nos ter como seus filhos. Deus tem conosco esse cuidado carinhoso. Deus nos socorre com esse cuidado carinhoso. E Davi sabia disso, que Deus reserva para aqueles que realmente o buscam. Davi sabia disso, que sem dúvida, com toda certeza, Deus reserva esse cuidado carinhoso. Deus cuida de nós. Às vezes nós não percebemos algumas coisas. Muitas vezes Deus está trabalhando silenciosamente, mas Ele está sempre cuidando de nós. Isso é uma maravilha, porque esse universo imenso, né? Nós, sei lá o que nós poderíamos nos comparar. Eu falei domingo passado à noite que não sei nem se nós poderíamos nos comparar a pequenos ácaros, tamanho enorme desse universo, né? Mas mesmo assim Deus está cuidando de nós. Ele nos ama, Ele nos fez a sua imagem e semelhança.
E a Bíblia diz que a grande prova do amor de Deus por nós é em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus servos. Ele nos recolhe com cuidado amoroso de pai e mãe. Cuida de nós como seus filhos. Ele nos socorre sempre, Ele nos socorre sempre com esse cuidado amoroso, aqueles que o buscam. E, meus queridos, por fim, Deus nos socorre também, aqueles que o buscam. Deus socorre também com fortalecimento. Ele renova as nossas forças. Vejam o versículo 14, como é que Davi termina esse salmo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ele renova nossas forças, Ele nos fortalece. Às vezes nós não temos forças diante de algum problema tão grande, às vezes nós não temos forças nem para continuar vivendo. Às vezes nós não sabemos nem como é que vamos acordar no dia seguinte e viver o dia seguinte. Às vezes a vontade da gente é continuar na cama e continuar dormindo, porque não queremos mais viver diante de um problema, de uma aflição tão grande. Vem a depressão e começa a tomar conta, por causa de problemas terríveis. Mas Deus nos anima, Deus nos fortalece para continuarmos vivendo um dia de cada vez, até atravessarmos toda aquela situação, até tudo aquilo terminar, até a noite ir embora, e o dia raiar. Deus vai nos fortalecendo. E às vezes nós olhamos para trás e pensamos assim: puxa vida, como é que eu consegui atravessar aquilo tudo? Foi Deus. Foi Deus fortalecendo. Foi Deus nos tomando pela mão todos aqueles momentos. Foi Deus, muitas vezes mais do que tomando pela mão, carregando no colo. Deus nunca nos deixa. Ele sempre nos fortalece. Ele sempre renova as nossas forças para nós seguirmos em frente e podermos fazer realmente da nossa alegria a mesma alegria que o salmista fala aqui, de buscar a Deus, de estar na casa do Senhor, versículo 4, todos os dias da sua vida. Ele nos socorre, protegendo. Ele nos socorre com cuidado carinhoso. Ele nos socorre verdadeiramente, fortalecendo, revigorando-nos, renovando nossas forças. Meus irmãos, confiando nisso, sigamos sempre em frente, na nossa jornada aqui. E um dia estaremos na Jerusalém Celestial, onde a Bíblia promete, não haverá mais lágrima, nem dor, e habitaremos com Deus face a face. Durante a nossa jornada aqui, busquemos sempre ao Senhor, e Ele sempre nos socorrerá dessa forma. Amém.